Bem-vindos. Vamos iniciar hoje a palestra sobre a emoção de tristeza. Como a tristeza vai nos impactar no ambiente corporativo. Mas, antes de tudo, vamos começar tentando entender um pouquinho mais o que é a tristeza. O que é essa emoção de tristeza e por que os seres humanos têm essa emoção. Então, vamos nos identificar um pouquinho mais no passado e tentar ali entender por que o ser humano ele veio dotado, né, é uma característica dele, de um sentimento ou uma emoção que é gerenciada na tristeza. A tristeza, ela traz, resumidamente, uma capacidade que o ser humano tem de interiorizar as coisas. Interiorizar é o quê? É pegar algo e levar para uma análise interna. Então, nossa emoção de tristeza, ela faz o quê? Ela nos joga para dentro. A gente já viu a raiva, ela impulsiona para fora, a alegria, ela é um estado de auge, né, que você alcança as coisas. O medo, ele paralisa, ele freia, e a tristeza, ela tem essa característica, ela nos joga para dentro. Ora, o que significa jogar para dentro? É como a gente já falou algumas vezes, vou enumerar aqui de novo, é como se tudo que a gente faz é um ciclo. Ele começa ali, uma energia como se fosse a raiva, aquela coisa, eu quero fazer algo, eu chego no auge, que é onde eu tenho alegria, porque eu encontrei ali o caminho ou o objetivo que eu estava procurando, e depois eu tenho como se fosse uma lua minguante, um declínio, que como é o momento que eu falo, poxa, eu fiz esse percurso, eu cheguei aqui, e o que eu aprendi com isso? Então a tristeza, ela é um pouco esse momento de nostalgia, quando a gente já passou aquele auge, aquela estação, aquele momento de felicidade, e agora a gente está indo para o recolhimento. E aí o medo seria quando a gente chega ao ponto onde a gente partiu, que a gente volta à estabilidade, a parar e se perguntar se a gente vai de novo começar o caminho. Vamos pensar na estação, a estação mais característica da tristeza é o outono. Na primavera, como por acaso, até a gente fala o signo de Áries lá, ele é um signo de primavera no hemisfério norte, que é onde tem um impulso, onde a gente planta as coisas, a gente faz acontecer tudo que a gente precisa para no verão chegar ao auge. O verão é a estação quente, é a estação onde o sol está mais próximo daquela parte do hemisfério, e a gente tem ali muito mais energia para fazer as coisas. É a estação da alegria. E logo depois a gente entra no outono, que é uma estação que reflete ao caminho para o inverno. Em alguns países o inverno não é tão rigoroso, outros é mais rigoroso, então a caminhada é como se a gente estivesse indo para uma hibernação. E a hibernação, ela tem um lado positivo, ela tem um lado de olhar para dentro, tem um lado de se recuperar, um lado de se fortalecer por dentro, né? Então a gente hiberna, a gente foca para dentro, a gente recupera nossas energias para recomeçar um novo ciclo. Então, o ser humano tendo isso, uma das características grandes, né, quando a gente fala de tristeza, a gente vai também trabalhar muito com o que está acontecendo. Então, o que traz a tristeza muitas vezes para as pessoas? É uma perda material, uma perda de algo que existiu, como a gente falou, né? No verão a gente vai para o outono, então a alegria existiu, agora a gente vai para um sentimento de perda. Às vezes aquela coisa que a gente teve, ela era provisória, mas ela acaba. Aquela situação que a gente viveu era provisória, mas ele tende a acabar. Então o sentimento de perda começa a se colocar no lugar. Ora, a perda, ela é muito, às vezes, ligada a algo material. Ela é ligada ao que a gente chama o ter, né? Que a gente está deixando de ter e está mais sendo, né? Porque é o que a gente chama o ser. Por quê? Porque a gente adquiriu uma experiência. Então, o material, por exemplo, às vezes a gente tem uma tristeza que vem quando a gente
não consegue alguma coisa, quando a gente perde alguma coisa, ou não conseguir ou perder. Então essas duas coisas dão uma tristeza, que a gente deixou algo que a gente queria muito ir embora, ou não teve. Então, essa parte de tristeza, ela traz, sempre tem dois lados, né? O lado positivo da tristeza é aquele de você olhar para dentro e se reconstruir por dentro. Claro, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que ir ao fundo da emoção e dizer o que eu faço com ela? Como é que eu transformo essa emoção de uma coisa triste? Ora, a tristeza ela pode ir para a melancolia, que é o estado mais profundo da tristeza, mas tem uma hora que eu tenho que virar isso, eu tenho que falar, ok, o que eu posso ter de positivo em relação a isso? Isso que seria o melhor momento da tristeza. A tristeza ela também reflete muito ao que a gente chama o afeto e a sentimentos, proteção. Então, muitas vezes a tristeza vai se referir a situações onde a pessoa se identifica que no passado havia uma proteção de pais, né? Ou a proteção, ou mesmo o afeto. Então, muitas vezes, quando a gente é o famoso ter de novo, né? O afeto é algo que a gente tem. Ah, eu tenho um afeto de uma pessoa ou de outra. Ora, um dos afetos principais que a gente tem que ter é o nosso, com nós mesmos. Mas é verdade, como todo ser humano, os mamíferos, eles são predestinados a ter uma relação muito forte de afeto. Isso é normal. O ponto é a gente saber ter essa inteligência, ok? Eu estou sofrendo não. A tristeza não é uma coisa que a gente vai zerar ela. A gente vai simplesmente entender, ir ao fundo e depois saber utilizar isso ao nosso favor. Saber utilizar como um aprendizado. O que eu aprendi com essa situação? E eu falo para vocês até porque eu tive uma grande tristeza na minha vida quando eu perdi meu pai de uma forma brusca, né? Assim, a gente chama acidental, mas foi um incidente de roubo, né? E meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, e aquilo é uma tristeza muito profunda. E a gente tem que saber que não vai voltar, não tem como voltar atrás e mudar algo que aconteceu. Mas é o que aquilo me trouxe de conhecimento ao longo da minha vida. Não é no primeiro momento que a gente consegue, às vezes leva alguns ciclos, alguns entendimentos, uma repetição daquela tristeza, mas a cada vez que ela vem, a gente identifica o que a gente está aprendendo daquela situação. Um órfão, um filho que vai viver sem o pai, ele vai gerar muitos aprendizados. Ele vai ter que se virar sozinho a partir de um momento. Ele não vai ter mais o aspecto de proteção. Ora, isso acontece também quando a gente está numa empresa. E a gente pode ter uma proteção até de um superior que nos protege, como uma figura paterna, e de repente a gente perde a gente tem a sensação que a gente perdeu a proteção. Então, nesse momento, a gente passa a uma etapa mais madura, uma etapa mais, vamos dizer assim, de responsabilidade. E aí a gente tem que virar essa chave da pessoa que pede a proteção para aquela que talvez dê a proteção no futuro. Então, agora vamos falar da tristeza e como isso se reproduz no mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, são vários gatilhos que a gente vai ter em relação à tristeza. A tristeza, ela vai sempre ser algo que eu posso qualificar como uma necessidade. A necessidade é uma percepção que a gente tem sobre algo que a gente precisa. O precisar, ele é muitas vezes subjetivo, ele está na nossa cabeça. Eu tenho essa necessidade. Às vezes eu posso viver sem ela, eu posso, mas dentro de mim eu crio uma necessidade de ter algo porque aquilo me satisfaz, me protege, me dá confiança. São várias características da necessidade que a gente vai ter nas nossas vidas e principalmente no mundo corporativo. Então, há uma necessidade, por exemplo, a partir de pertencimento. Quando a gente está falando de uma empresa e a gente fala de tristeza, muitas vezes a gente vê algo que pode acontecer, a pessoa está vivendo um momento de tristeza por não se sentir mais conectada com aquele ambiente.
Por isso que muitas empresas trabalham no acolhimento das pessoas, na identificação, em atividades de grupo e atividades até extracurriculares do ambiente de trabalho, para dar a motivação às pessoas de estar como no grupo de pertencimento. Ultimamente está havendo muito retorno ao que a gente chamava do trabalho home office para o trabalho híbrido ou presencial. Há um porquê nessa parte de pertencimento. Nem todos, há uma parte das pessoas que necessitam estar pelo menos alguns dias por semana no ambiente corporativo. É como se fosse uma história de pêndulo, né? Se a gente vai muito para um lado ou muito para o outro. O muito para um lado, deixar as pessoas em home office, para algumas não vai ser problema nenhum, porque elas já se autogeram, elas não precisam tanto do convívio. Para outras, elas somem um pouquinho, as reuniões se tornam frias. Então, reuniões que a gente tem, as famosas reuniões do cafezinho, as reuniões do almoço, as reuniões do shopping depois do trabalho, ou qualquer outra conversa que pode ter de 5 minutos no ambiente de trabalho, criam uma conexão e diminui muito o nível de falta de reconhecimento, ou falta de pertencimento nesse caso. Não é nem reconhecimento, é pertencimento. Eu pertenço à empresa, eu pertenço ao ambiente, conversaram comigo. Muitas vezes, se a gente vai só no online, a conversa ela acaba sendo muito superficial ou muito direta no ponto vamos falar de uma reunião, 45 minutos e acabou. Não tem nem um bom dia às vezes, infelizmente. Então, isso é um dos primeiros pontos, necessidade de pertencimento. O segundo que a gente pode falar é a necessidade de reconhecimento. Ela pode gerar também ali uma tristeza. Tem muitas pessoas que precisam de receber alguns pequenos reconhecimentos. Fez um trabalho, a pessoa... Não é que a pessoa seja ruim ou boa, que a gente são características. Alguns não tem problema, eles vão e fazem um trabalho, eles sabem exatamente o que eles querem. Outros precisam que aquele trabalho tenha um reconhecimento. Então, isso é um fator que gera o sentimento de tristeza quando a pessoa não obteve aquele reconhecimento. Duas ou uma. O ambiente pode ter, sim, uma falta de reconhecimento, uma falta de trabalho, mas a pessoa também pode desenvolver um auto-reconhecimento, que isso diminui um pouco a dependência do ambiente e reduziria a tristeza. Nesse caso, pode ser feito também reativo, né? Quando a tristeza chega, a capacidade da pessoa de transmutar aquela emoção. Aí também vem a necessidade de acolhimento. Muitas pessoas elas querem ser acolhidas. Acolhidas é aquele ponto até que seja quase como um abraço. Algumas pessoas têm essa visão, principalmente nos países latinos, da necessidade que as pessoas interajam, de acolham mesmo, que abrace, que tenham contato, que troquem informações extraprofissionais mesmo, para sentir como se fosse aquilo uma conexão, uma família. Isso é muito mais no mundo latino. Se a gente trabalha com europeus, os nórdicos, os alemães, eles são muito menos acolhedores. Não é um defeito, é uma característica deles. Simplesmente eles trabalham muito mais no foco deles, que é o trabalho tem que ser executado de uma maneira clara e precisa. Então isso é importante ter essa noção. Tá? Há uma decepção também que vem, quando o que a gente chama de decepção, não é mais uma necessidade, é decepção com mudanças. Então muita gente quando trabalha num ambiente corporativo, cria-se uma estabilidade. Ora, há pessoas que gostam da estabilidade, há pessoas que gostam do movimento. Isso não dá para dividir em grupos, não dá para ser claro, isso vai depender de cada um.
Mas a nossa vida ela é feita de movimentos. Então as empresas elas estão em constante movimento, em constante evolução, em constante questionamento. E isso muitas vezes requer uma reestruturação, mudança de sistema, mudança de meio de trabalho, várias coisas podem mudar, até fisicamente o ambiente de trabalho. E isso cria muita tristeza. Por quê? Porque a tristeza ela vem e ela impacta, ela gosta do que tem, né, uma estabilidade. E quando a gente não tem mais aquela coisa, aquela estabilidade, aqueles colegas, aquele vínculo que foi criado, a mudança ela ocasiona como se fosse uma perda. É o fim de uma era. Tudo que é um fim, como a gente fala, de um ciclo, ele requer um momento de interiorização. O que eu aprendi até agora, o que vai ser o novo? Que aí vai começar uma nova etapa, mas é o tipo luto que a gente chama também, é o outono, é quando algo acaba. E tudo tende ao momento acabar. Então, o ambiente que a gente tem no trabalho, que seja no escritório, que seja numa empresa, que seja numa loja, uma hora ele muda por fatores múltiplos, que não é só uma decisão, alguém vai embora, aí muda aquele ambiente, muda a pessoa, muda, e a gente tem um pouco de tristeza, porque é como se a gente tivesse que fazer o nosso luto daquela situação que não existe mais. Então, o fator de mudança é um fator de a perda, né, a decepção com mudança. E, por último, ainda tem dois. Eu queria mencionar a decepção com as ilusões. Isso, a ilusão não é uma mudança, é de algo que, por exemplo, uma mudança é algo que existe, que existiu. Então a gente tem uma tristeza quando o negócio vai embora. A ilusão é algo que ainda não existiu, mas a gente pensou que ia existir. Então isso dá uma tristeza. Por exemplo, uma pessoa que fala, você vai ser promovido em tal momento, e você conta com aquilo. Quando não acontece, isso dá uma tristeza. É a desilusão. Então, a desilusão, eu tinha uma ilusão, então eu tenho a desilusão. A gente pode falar muito sobre o tema ilusão. Ilusão é algo que a gente tenta prever o futuro, tenta controlar o futuro, tenta ter garantia que algo vai acontecer. Ora, nada está garantido. Então, a única coisa que está garantida é o presente, é o que está acontecendo aqui e agora. Então, muitas vezes a gente está no mundo ilusório. E o mundo ilusório, ele traz, a gente tem que estar consciente que traz riscos de desilusão e de tristeza. E essa tristeza é algo que a gente não concretizou, mas que a gente pensou que a gente tinha. Quantos de nós já passamos por isso? E aí, por último, é a falta, né? A falta de sintonia, a falta de estabilidade. Por exemplo, ainda não houve a mudança, mas eu não me sinto estável nesse local. Eu estou trabalhando e parece que as coisas não estão estáveis, que a qualquer hora tudo pode mudar, que a qualquer hora eu posso perder meu trabalho, que a qualquer hora... Então, esse a qualquer hora que pode acontecer, é o que a gente chama de situação de estresse, cria raiva, mas ele cria uma tristeza. Por que ele cria uma tristeza? Porque a mesma coisa, eu não, as pessoas que precisam de algo que segurar não têm o que segurar. Então, parece que há uma perda já, não aconteceu, é uma mistura de ilusão com ter. Eu tenho, mas eu ainda estou na ilusão porque eu não sinto estabilidade, ela falta estabilidade, falta de sincronia, falta de criar um ambiente que cria uma tristeza. E essa tristeza tem que ser pensada, ela tem que ser trabalhada. E por quê? Porque senão ela vai se repetir. Então, no momento a gente tem que falar, ok, aqui eu estou nessa tristeza e eu vou transmutá-la. E o nosso mundo é um mundo dinâmico. A gente é feito de ciclo, então muitas vezes a estabilidade que a gente quer, a gente não vai obtê-la da maneira que a gente quer. A gente pode obtê-la de outra maneira. Agora vamos falar como transmutar uma tristeza. O que é o termo transmutar? É um termo de como é que a gente muda algo que parece ser negativo em algo que a gente pode aproveitar. Eu já dei alguns exemplos, né, que a gente tem
várias possibilidades de viver tristeza durante a nossa vida, né? Então, na realidade, a gente vai estar vivendo várias tristezas, felizmente ou infelizmente, é algo que a gente pode ver só de um lado ou pode ver dos dois lados. Eu dei um exemplo lá atrás, né? Eu perdi meu pai, foi um dos exemplos, mas eu tive tantas tristezas, mas eu também tive tristezas que aconteceram no ambiente de trabalho. Tive momentos onde falavam que eu ia ter uma promoção, eu não tive. Eu tive momentos onde falavam que eu ia mudar para outro lugar em outro país e não tive. Aquela famosa ilusão. Eu tive momentos que um projeto tinha que estar sendo feito e que ele tinha que ser implementado. E trabalhamos 6 meses no projeto e de repente a empresa muda de presidente e o novo presidente fala: não, eu não quero esse projeto. E 6 meses de trabalho simplesmente são arquivados. Então, tudo esses fatores são tristezas potenciais. E as tristezas elas vão ocorrer. Muitas vezes elas estão ligadas a algo talvez da nossa vida, algo que a gente já viveu, algo que a gente identifica como uma situação similar, algo que a gente identifique como uma perda, que às vezes a perda não está ocorrendo, mas a gente identifica como uma perda. Vou dar um exemplo. Se a gente tem por exemplo, uma tristeza porque o nosso chefe não nos reconheceu muitas vezes naquele trabalho que a gente fez um esforço tremendo, a gente virou a noite para entregar um relatório, entregamos, e a gente vê que aquele relatório parou na mesa do chefe e não foi adiante, e não recebemos nenhum obrigado, e aí bate aquela tristeza do tipo, poxa, eu fiz tanto esforço e eu não tenho reconhecimento. Muitas vezes, essa conexão, né, entre o esforço que a gente fez e a falta de reconhecimento, ela não está naquele momento, ela está de uma forma geral. Quantas vezes na vida a gente faz um esforço e a gente não tem o reconhecimento? Em várias áreas da vida, né? Não quer dizer que a gente vai mudar isso de uma maneira direta, a gente vai estar mudando aos poucos. Mas uma transmutação é entender, ok, por que eu preciso tanto do reconhecimento da outra pessoa? O meu trabalho é fazer o relatório. Eu fiz o relatório, entreguei. Se ele não tocou adiante, tudo bem, meu relatório está bom. Eu fiz. Esse tipo de pensamento transmuta a tristeza. É fácil? Não, não é fácil. É algo que a gente vai fazer numa virada de chave? Normalmente não. Ele requer uma repetição, ele requer um foco e repetição. Quer dizer, quando a gente está na tristeza, a gente tem que pensar, primeiro, o que eu estou aprendendo com isso? Pode ser coisas pequenas, mas o que eu estou aprendendo com isso? E aí a gente foca nesse aprendizado. É isso que eu estou aprendendo. Estou aprendendo ao reconhecimento que eu não preciso mais do outro. Ah, mas eu preciso tanto do outro, seria bom o outro me dar uma atenção. Vou procurar atenção em pessoas que possam me dar o reconhecimento. Então, em vez de ser o chefe, eu compartilho com um colega ou algo assim, para evitar a tristeza. Estou triste? Ok. Eu poderia fazer algo melhor? Não. Sempre pense, no tempo que você teve, você fez o seu melhor. Mas eu poderia ter deixado, se eu não fosse almoçar naquele dia, eu poderia ter feito melhor. Não, no tempo que você teve, você fez o seu melhor. Então, se não foi para adiante, é o que deu. É triste, é triste. Às vezes as coisas não acontecem como a gente queria, é triste. Às vezes a gente perde algo. Aqui eu estou falando mais de profissional, tá? Então, eu perdi algo, eu perdi um emprego, eu perdi uma posição, eu perdi um projeto, eu perdi uma oportunidade, eu deixei de ganhar, tiraram algo que eu tinha, deram para outro um projeto. É triste, tá? O que eu vou fazer com essa tristeza? Eu vou pensar, eu vou tentar entender por que eu estou ficando triste em relação a isso. Mas é um projeto bacana, tudo bem. É um projeto bacana, é um cargo bacana. Mas é outra pessoa que vai ter, é outra pessoa que vai tocar, ou não vai mais existir. Eu tenho a possibilidade de fazer vários outros similares a esse. Eu sei que eu tenho. Então eu vou focar nesse aprendizado. Eu sei que eu tenho essa possibilidade.
A tristeza vem aí eu entender, às vezes outro exemplo, eu fiz um projeto, foi fantástico, acabou o projeto. Eu não estou mais sendo na exposição, eu não estou mais no holofote. Aproveita, isso é uma tristeza boa. Ou seja, teve um momento de glória. Você teve um momento, a gente fala, venceu o Oscar, ganhou o prêmio, ganhou a Copa do Mundo. Beleza. Aproveita aquele momento. O que eu aprendi com isso? O que eu poderia ter feito melhor? Tive no auge, mas o que eu poderia ter feito melhor em relação a mim mesmo, em relação aos meus sentimentos, em relação aos outros? A tristeza, assim, que eu não tô, também é o momento de eu refletir sobre tudo aquilo. Porque eu vou recomeçar, eu vou refazer, eu vou refazer um projeto, eu vou ter outra chance. O que eu vou fazer diferente? O que eu vou fazer melhor? Então, a tristeza ela vem, ela dói, ela normalmente cria uma bola aqui na garganta e a gente respira fundo várias vezes até essa bola ir passando e a gente vai pensando no que eu posso aprender com isso e o que eu posso fazer melhor, de melhor, tá? E a perda ela bate muito numa coisa aqui que eu vou falar, é até uma coisa que eu vivi, né? A perda ela é um ego, né? Ela faz parte do nosso sistema de ego. A gente quer manter uma coisa com a gente porque a gente quer a possessão daquilo. Eu falo isso até porque quando eu perdi meu pai, eu queria ter mantido ele, né, comigo, porque é meu ego não queria estar no mundo sem um pai para me guiar, me proteger, me dar toda a atenção, tudo que ele dava. Então, como eu perdi aquilo, eu queria ter de volta. Eu sofria porque eu perdi. Era o meu ego que estava em ação. Ah, não quer dizer que eu deixei de amar meu pai, mas ele não estava mais ali. Então, o que eu tinha perdido? Eu tinha perdido o afeto, tinha perdido a proteção, mas eu tinha boas memórias de todo o afeto e proteção que ele tinha. Isso ninguém vai tirar. Agora, o meu ego queria que ele ficasse comigo para sempre. A gente quer tudo para a gente para sempre. E isso no mundo corporativo tem que ser trabalhado. A gente não vai ter tudo para a gente para sempre. A gente pode ter até uma carreira evolutiva e de posição em posição melhor, mas sempre tem altos e baixos, coisas que não acontecem, a sensação que alguém está botando areia no nosso caminho, né, água no chope, mas isso, quanto mais a gente tiver inteligência emocional de gerenciar essa emoção e saber que vai acontecer alguns momentos de glórias e logo depois pode ter a queda, pode ter a tristeza e saber lidar com a tristeza, saber, ok, eu vou agora interiorizar, eu vou refletir e eu vou criar a próxima oportunidade com esse aprendizado que eu fiz dessa tristeza. Essa é a transmutação. É usar o racional para criar algo novo. A emoção fica, ela vai voltar, mas quanto mais a gente repete o sistema, mais rápido a gente integra isso.